E hoje eu gostaria de trazer a palavra de Deus para vocês, queridos, um texto que vocês conhecem muito bem. Provavelmente eu já devo ter pregado esse texto aqui, mas hoje eu vou fazer uma outra aplicação desse texto, para que a gente possa entender a palavra de Deus e a gente também aplicar para esses 173 anos da escola sabatina. Mateus capítulo 28, esse texto é um texto lindo, maravilhoso da palavra de Deus, que fala para a gente de um tema mais que importante, um tema importantíssimo, que tem a ver com a missão da igreja e a missão de todos aqueles que querem se tornar pessoas que estarão indo para o céu com Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, a Bíblia diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o texto continua: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até quando mesmo, queridos? A consumação dos séculos. É interessante que esse texto, ele não está aqui na Bíblia aleatoriamente, ele tem um contexto, esse texto ele está dentro de um contexto, e essas palavras que foram proferidas por Cristo Jesus, foram proferidas logo depois da sua ressurreição. Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo ele morre e algo extraordinário acontece no mundo físico, porque no mundo espiritual algo muito extraordinário havia acontecido. O Filho de Deus, o dono do universo, o Criador de todo o universo, estava agora morrendo na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado da humanidade, ou seja, para pagar o preço do seu pecado e o preço do meu pecado. Jesus, quando morre na cruz, ele diz as seguintes palavras: teletestai, em grego significa está pago. Ou seja, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele está agora pagando o preço do pecado, que logo posteriormente Paulo vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Jesus, Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga o preço do seu pecado que você cometeu essa semana. Ele paga o preço do pecado que você cometeu hoje. Ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Depois que ele ressuscita, lá no domingo, o texto, capítulo 28, se você ler aí o capítulo 28, versículo 1 em diante, conta a história de que Maria e a outra Maria foram ao sepulcro para terminar o serviço que elas começaram na sexta-feira, o serviço de embalsamar o corpo de Cristo. E elas agora vão até o sepulcro, e quando elas chegam no sepulcro, acontece algo maravilhoso. Jesus não estava lá, o sepulcro estava vazio, louvado seja o nome de Deus. Aquele que morreu ressuscitara, aquele que aparentemente havia perdido a batalha, estava agora triunfante, porque a vitória pertence a Cristo Jesus, o nosso Deus. Elas chegam lá no sepulcro, Jesus não estava, encontra-se com o anjo diz para elas o seguinte: olha, aquele que você está procurando foi adiante de você e está querendo se encontrar com os seus amigos, os discípulos, lá no monte na Galileia. Eu fico imaginando a alegria daquelas mulheres. A Bíblia fala que elas estavam alegres e com medo. Não sei como é que uma pessoa pode ficar alegre e ao mesmo tempo com medo, né? Mas o texto aqui fala no versículo 7 ou 8, diz que elas estavam alegres e com medo. E agora elas vão e avisam para os discípulos agora se reúnem e se preparam para se encontrar com Jesus. E o capítulo 28, versículo 16, olha o que diz o versículo 16, abra sua Bíblia aí e acompanha comigo. Versículo 16 e 17 do capítulo 28, a Bíblia diz assim: seguiram os 11 discípulos. Por que 11? Porque Judas já havia morrido, se enforcado na noite anterior. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
Interessante que a cena agora, essa cena do versículo 16, seguir os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara através das duas Marias. A cena dessa encosta da montanha lembra uma cena similar, ocorrida cerca de 15 séculos antes, quando Jeová, nosso Deus, reuniu o povo de Israel para comissionar para eles os 10 mandamentos. Lá, Deus falou e comissionou Israel para ser o seu povo, para guardar os 10 mandamentos, para serem diferentes de todas as outras nações ao seu redor e mostrar o amor de Deus através dos 10 mandamentos. Agora, nesse momento de Mateus capítulo 28, versículo 16, Jesus agora está novamente num outro monte, e nesse monte acontece algo maravilhoso. Jesus vai passar para eles. Alguns teólogos dizem que seria o 11º mandamento. A continuação do Monte Sinai acontece agora nesse monte, quando Jesus ressuscita e fala com os seus discípulos. Muito obrigado, meu garoto. Interessante que quando Jesus se encontra com os seus discípulos no Monte da Galileia, o versículo 16 afirma que eles estavam ali e eles agora se encontram e louvam o nome de Deus. Porém, Ellen White, ela afirma algo que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui nesse momento. Ela diz o seguinte: Desejar de todas as nações, página 818, 819, ela diz que cerca de 500 pessoas estavam reunidas no momento para ouvir Jesus Cristo. Ela diz, abre aspas, ao tempo designado, cerca de 500 crentes estavam agora reunidos em pequenos grupos na encosta da montanha, ansiosos por saber tudo quanto fosse possível colher dos que tinham visto Jesus depois da ressurreição. Olha que informação interessante. Enquanto os discípulos estavam no alto do monte, lá na Galileia, para falar com Jesus, lá embaixo, 500 pessoas estavam divididas em pequenos grupos para ouvirem ansiosamente o que Jesus tinha para dizer agora para aqueles homens. E agora no versículo 17, a Bíblia diz que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E eu pergunto, como é que pode pessoas que viveram 3 anos e meio com Cristo Jesus, que viram Jesus ressuscitar mortos, curar paralíticos, fazer milagre da multiplicação dos pães, andar sobre as águas, chegar nesse momento, depois de Jesus estar ressuscitado, e ainda duvidar de Cristo Jesus? Sabe, queridos, para quem não quer crer, nenhum milagre é suficiente. Para quem quer crer, não precisa de milagre. Sabe, depende muito mais da pessoa do que de Jesus. Jesus já havia feito tudo o que era necessário, já havia ressuscitado, já havia feito seu ministério, já havia pregado para grandes multidões, mas ainda existiam pessoas que duvidavam de Cristo Jesus dentro dos discípulos, dentro dos 11 discípulos. Sabe o que isso significa? Pessoas com problema espiritual. Sabe, amigos, problemas espirituais se resolvem da melhor maneira que Jesus vai dizer aqui agora. Quando você se sente fraco espiritualmente, quando você se sente, quem sabe, ali debilitado, quem sabe com uma fraqueza no seu coração, algo que não está indo muito bem, entenda o que Jesus vai dizer agora. O mesmo remédio que Jesus disse agora no versículo 18 em diante, para aquelas pessoas que estavam duvidando dele, é o mesmo remédio que diz para a gente. Jesus agora, ele poderia chegar e falar assim, olha, eu tenho aqui uma exposição teológica para falar para você que está duvidando de mim, que eu sou o Cristo. Ele poderia pegar as profecias messiânicas do Antigo Testamento que apontavam para ele e começar a descrevê-las da melhor maneira, mostrando, olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. Mas ele não faz isso.
Jesus agora ele começa dizendo, Jesus, versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto ele é tão rico, tão rico, tão rico, que tem várias dimensões de sermões que a gente pode tirar desse texto. Um que eu não vou falar agora é o toda. Já reparou aqui que tem 5 toda? Olha aqui, ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, que mesmo, queridos? Todos os dias, ou seja, um sinal de plenitude. Deus está dizendo assim, olha, o meu evangelho é pleno, é completo, é para todas as pessoas, em todos os lugares, com todo o poder, com toda a autoridade, e eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Só aqui já dá para fazer outro sermão. Jesus agora ele propõe uma resposta para o problema da fraqueza espiritual. E ele diz, primeira coisa, toda autoridade me foi dada. Queridos, quem está dizendo que toda autoridade foi dada para ele, é aquele que tem toda a autoridade sobre seus ensinamentos. Abra sua Bíblia, por favor, aí rapidinho em Mateus capítulo 7, versículo 29. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 29. E olha só o porquê que Jesus agora ele evoca para si toda a autoridade. Mateus 7, versículo 29 diz assim, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, Jesus ele tinha autoridade para ensinar. Jesus também tinha autoridade, não somente para ensinar, mas para curar. Em vários momentos, no capítulo 8, você vai perceber que começa a sessão de cura de Deus, Jesus fazendo com as pessoas que ali precisavam, muitas curas no capítulo 8, você pode olhar aí. No capítulo 9, versículo 6, olha só o que a Bíblia diz para a gente. Capítulo 9, versículo 6 de Mateus. A Bíblia diz assim, ó, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para onde mesmo, amados? Para a tua casa. E o versículo 7, e levantando-se partiu para a sua casa, vendo isso as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. E perceba só, esse Jesus que em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele vai agora dizer a resolução para resolver o problema da fraqueza espiritual. Ele começa dizendo assim, olha, toda autoridade me foi dada, autoridade de ensinar, autoridade de curar, autoridade de perdoar pecados. E outra autoridade que Jesus tem, Mateus capítulo 10, versículo 1, diz, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Louvado seja o nome de Deus. Esse Jesus agora, queridos, que vai falar a resolução para o problema espiritual daqueles discípulos e para nós, para nossos problemas espirituais hoje também. Ele diz que ele tem toda a autoridade, e a autoridade dele está para ensinar, autoridade para curar. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade sobre Satanás. Louvado seja o nome de Deus, queridos. Jesus tem autoridade sobre o diabo, sobre o inferno. As chaves do inferno estão nas mãos de Deus. Por que nós devemos temer? Porque podemos e porque passamos por momentos de dificuldade e de tristeza e de medo, se aquele a quem nós servimos tem autoridade sobre o próprio diabo, ou seja, não sobrou nada para o diabo, todo o poder está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie nisso.
A.T. Robertson, ele diz que o Cristo ressurreto, sem dinheiro, sem exército e sem estado governamental, comissiona esse grupo de 11 pessoas no monte lá na Galileia para conquistar o mundo. Esse é o maior empreendimento que qualquer pessoa pode se envolver. O empreendimento de salvar pessoas, conquistar pessoas para o reino de Deus. Fica claro, queridos amigos, que Jesus não mandou fazer fãs. Jesus não mandou fazer fãs, fazer pessoas que são, nossa, como eu gosto de você, como eu gosto do seu jeito, eu sou seu fã número 1. Não, Jesus não mandou a gente fazer fã-clubes para a gente. Mas Jesus disse que precisamos fazer discípulos. Discípulos. Discípulos para o reino. Discípulos para Cristo Jesus. Pessoas que se tornam agora seguidores, não meus seguidores, mas seguidores de Cristo, seguidores daquele que não erra, daquele que nunca falha, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando essas pessoas como bebês espirituais. Lá em casa eu tenho um bebezinho que é a minha vida agora. Infelizmente não deu para ele vir, porque agora de manhã eu precisei ir numa outra igreja, resolver uma situação e se eu passasse em casa para buscá-los, não daria tempo para chegar aqui a tempo. Mas meu bebezinho lá em casa, 9 meses, alguns de vocês já conhecem. Que coisa maravilhosa, gente. Eu me emociono quando eu lembro do meu filho. Ele é totalmente dependente da gente. Para comer ele depende da gente, para se limpar ele depende da gente, para engatinhar, está lá engatinhando, mas depende da gente para segurar ele, para ensiná-lo a andar, ele depende da gente, para se vestir, para tomar banho, para tudo ele depende da gente. Agora você imagina uma pessoa recém-conversa, recém-convertida, é um bebê espiritual, está ali começando a aprender as coisas, não sabe ainda todos os detalhes. Nós que já temos algum tempo já na igreja, ainda não sabemos quase nada sobre Deus. Na faculdade eu tive um professor, pastor, né? Foi queridaço meu, pastor Emilson dos Reis. Como eu admirava esse professor. Primeira aula nossa no teológico, primeiro dia no teológico, né? Todo mundo de terno, gravata, na sala de aula. Bíblia no braço, bora estudar que agora eu vou ser um pastor, né? Aquela coisa legal, aquele sentimento maravilhoso no nosso coração. E aí a gente chega na sala, se não me engano, acho que ele é gaúcho, se não me foge a memória, muito sério ele, pastor Emilson dos Reis, mas um coração enorme. E aí naquela lousa branca enorme assim lá no UNASP, ele faz a chamada e a primeira coisa que ele vai fazer, ele pega um pincel, ele vai bem no meio do quadro, faz um pontinho. Pá. Vocês estão vendo esse quadro branco aqui? Isso aqui é o conhecimento de Deus. Isso aqui tudo é o conhecimento de Deus. Esse pontinho preto que eu fiz aqui no meio é o conhecimento que eu tenho de Deus. E aí ele brinca. E o conhecimento de vocês nem está aqui. É lógico que é uma brincadeira, né, que ele fez para colocar a gente no nosso lugar, mas reflete a realidade. Porque a Ellen White diz que a gente vai passar a eternidade para conhecer sobre o amor de Deus. A eternidade para aprender sobre o amor de Deus. Um tema só para a gente estudar, a eternidade, amor de Deus. Qual é o tema da aula de hoje? Amor de Deus. Qual é a matéria de hoje? Amor de Deus. E a gente não vai esgotar durante toda a eternidade. Agora você imagina que nós aqui, pobres mortais, sabemos tudo sobre Deus? E aí, às vezes, a gente batiza uma pessoa na igreja e fala assim, agora se vira. Não, queridos, não podemos abandonar esses recém-conversos como bebês espirituais na igreja. Esse Deus que tem toda a autoridade,
ele diz que nós devemos fazer discípulos. Fazer discípulos. E como devemos fazer discípulos? A Bíblia deixa bem claro. Versículo 18, vamos repetir. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus agora deixa bem claro como devemos fazer discípulos, batizando as pessoas e ensinando. Batizar é o momento mais maravilhoso e marcante na vida e na jornada de qualquer cristão. É quando essa pessoa entra no batistério, e assim como Jesus foi batizado, ela agora é batizada nas águas. Simbolicamente, ela morre para a velha vida e renasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Mas ensinar, louvado seja o nome de Deus, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma escola que é maravilhosa para ensinar as pessoas. Essa escola tem 173 anos de vida. Eu gostaria que você colocasse para mim o PowerPoint aqui na tela, para eu ler 4 textos de Ellen White, que são assim maravilhosos. O livro Conselhos sobre Escola Sabatina foi o primeiro livro do Espírito de Profecia que foi pedido para nós lermos no Teológico. E tem algumas passagens maravilhosas, eu queria trazer para vocês 4 delas. A Escola Sabatina ela teve o seu início com Tiago White, no ano de 1852. E a ideia de Tiago White, quando ele trouxe a primeira lição da Escola Sabatina, era fortalecer as pessoas na sua vida e na sua comunhão diária com Deus. Ou seja, através da Escola Sabatina, eu preciso ler a Palavra de Deus, eu preciso estudar temas relevantes da Palavra de Deus para me fortalecer minha vida espiritual com Deus. Porém, a Escola Sabatina ela não tem apenas essa missão de estudar para fortalecer e para se nutrir, assim como nós ouvimos aí no depoimento, né? Até então, aquele rapaz ele era apenas um ouvinte, um papa-sermão. Chegava na igreja, ouvia um sermão gostoso, bonito, maravilhoso, ia embora e nada fazia. A Escola Sabatina ela tem como objetivo, além de fortalecer e nutrir espiritualmente a vida dos crentes, ela também tem um outro objetivo que talvez seja o maior e o mais eficaz. Conseguiu? Esse objetivo, queridos, é de evangelizar. Evangelizar. Uma igreja que tem escolas sabatinas que trabalham para evangelizar pessoas é uma igreja viva, é uma igreja firme, é uma igreja que tem batismos constantemente e que a missão não para. A missão continua, a missão está sempre ativa no coração dessas pessoas. Ellen White, ela diz assim, no livro Conselhos sobre Escola Sabatina. Ela diz assim, está baixando aí? Está com dificuldade? Então eu vou ler aqui, deixa eu buscar aqui, e eu vou ler aqui para vocês. Você pode mandar o texto aí no seu celular? Consegue? Se não for, eu leio aqui. Abre para mim aí. Pronto. Muito bem. Obrigado. Olha só, meus amigos. Conselhos sobre Escola Sabatina. Ellen White, ela diz assim, Isso. Conselho sobre Escola Sabatina, Ellen White diz assim, página 92. Opa, obrigado. Vamos lá então. Olha aí, a missão da Escola Sabatina, ide por todo mundo pregar o Evangelho, e serão ensinados por Deus, assim, todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu dele, vem a mim, João 6,45, pode passar para mim. A Escola Sabatina nasceu com um propósito evangelístico, não é apenas um programa de sábado. A Escola Sabatina é o coração da Igreja Adventista.
desde 1852, pulsa a missão missionária no coração de cada um de nós que fazemos parte dessa igreja. E olha só o texto que eu quero compartilhar com vocês. Página 92 diz: o grande trabalho de abrir a Bíblia de casa em casa, dando estudos bíblicos, proporciona maior importância à obra da escola sabatina. Olha que interessante. E continua dizendo: e torna evidente que os professores devem ser homens e mulheres consagrados, que compreendam as Escrituras e saibam repartir as palavras da verdade. A ideia de dar estudos bíblicos é de origem celestial. Perceberam? Escola sabatina, professores de escola sabatina devem estar preocupados também em fazer, não somente passar a lição, mas devem estar preocupados também, queridos, em dar estudos bíblicos, onde quer que for, de casa em casa. Esse é o segundo slide. A ideia de dar estudos bíblicos, queridos, é de origem celestial. Dar estudos bíblicos é cumprir o propósito supremo. A escola sabatina prepara ganhadores de almas. A ideia da escola sabatina não é apenas preparar pessoas para estarem obesas espiritualmente falando, mas é para você estar forte espiritualmente falando, para pregar o evangelho. Pode passar para mim? Outro texto de Ellen White, Conselho sobre a Escola Sabatina, página 10. A escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. Eu pergunto para você agora, você que está me ouvindo, quantas pessoas, através da sua classe da escola sabatina, você levou para Cristo Jesus nesse último ano? Ellen White deixa claro: a escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. Passa para mim. Outro texto. O objetivo da escola sabatina deve ser conquistar almas. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 61. Conclusão. Escola Sabatina é o coração que mantém a igreja viva. É a sala onde se formam discípulos. É a agência missionária de Deus. Amém? Que maravilha! É por isso que está há 173 anos sendo importante, trabalhando para a glória de Deus. Eu termino contando para vocês uma história real que aconteceu. O ano era 1998, se não me foge a memória, 99. E lá na igreja central de Araruama, o pastor da época chegou e falou assim: olha, nós precisamos separar nossas classes da escola sabatina em grupos para fazermos evangelismo de Semana Santa. E eu lembro que na classe, eu era garoto ainda, mas meu pai na sua classe, meu pai sempre foi professor de escola sabatina, e tinha uma irmã naquele dia e falou assim: olha só, aqui na cidade, no bairro chamado Engenho Grande, eu tenho uma família lá, meus pais moram lá, meus irmãos moram lá, e lá não tem presença adventista. Que tal a gente fazer essa semana de Semana Santa lá? Bora para lá. Naquela época, arrumamos um caminhão basculhante. Sabe aquele caminhão basculante que joga areia na casa das pessoas? Eu tinha um irmão que tinha um caminhão daquele. A gente encheu de gente, de irmãos nossos. Saímos de Araruama, da igreja central de Araruama, e fomos para Engenho Grande. Dá uns 15, 20 quilômetros mais ou menos. Chegamos lá, começamos ali o trabalho de Deus, convidando as pessoas. E uma das pessoas que foram convidadas tinha um salão, que era o salão de baile. Eles faziam baile naquele salão todo final de semana. E meu pai, junto com as pessoas, chegaram ali para aquele irmão, aquela pessoa, depois se tornou irmão, né? Falou: olha, a gente está precisando de um local aqui nessa região para fazermos um estudo da palavra de Deus na Semana Santa. E o seu galpão é perfeito para isso. Você poderia ceder para a gente estudar a palavra de Deus aqui? Aquela pessoa liberou. E ali a gente começou a estudar a palavra de Deus. Semana Santa, fizemos evangelismo de um mês. Foi um mês santo, né? E para honra e glória de Deus, ao final de um mês, do primeiro mês, batizamos 5 pessoas. Aqui em Manaus, 5 pessoas não é um número tão grande, né? Considerado. Mas no Rio de Janeiro, 5 pessoas já é um bom batismo.
Continuamos o evangelismo, batizamos no segundo batismo mais 7 pessoas. Já tínhamos então 7 mais 5, 12 pessoas. E aí o que nós fizemos? Escola sabatina filial naquele local. Fizemos uma escola sabatina filial da Igreja Araruama lá em Engenho Grande. E todos os sábados de manhã nós íamos para lá, estudávamos a lição da escola sabatina, recapitulávamos e à tarde saíamos para fazer evangelismo, para continuar o evangelismo, porque a ideia era ter uma igreja ali. Continuamos então até que aquele grupo se tornou um grupo organizado e aí começou a ter cultos sábados, domingos e quartas-feiras. E não demorou muito, a igreja chegou a 100 membros, louvado seja o nome de Deus. Hoje, pela manhã, o meu pai vive meio que Rio, São Paulo, né? Está no Rio de Janeiro, e me avisou, olha, eu estou indo para a igreja do Engenho Grande. Eu falei, fala para eles que eu vou contar a história deles hoje, aqui em Manaus. A igreja está construída, bela, louvado seja o nome de Deus, porque começou com uma classe da escola sabatina. Sabe, amigos, a escola sabatina, ela não é só um momento que a gente, é um pré-show, né? A escola sabatina não é um pré-show. Enquanto não começa o culto, então a gente vai ali na escola sabatina. Enquanto não começa o prato principal, entre aspas, acontece a escola sabatina. Não, pelo contrário. A escola sabatina vem primeiro, porque ela é mais importante. Sabe, amigos, o meu desejo nesta manhã é que vocês continuem fazendo discípulos, mas que sigam a ordem do mestre, que é batizar e ensinar. Batiza, ensina, batiza. É isso que Jesus mandou fazer. A gente complica às vezes por nada. A grande comissão envolve ensino, ensinar o que Jesus mandou, ensinar todas as coisas, ensinar a guardar. E por que eu devo cumprir a grande comissão? Termino dizendo, se Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, queridos, não sobrou nada para o diabo, louvado seja o nome de Deus. O diabo, ele é astuto, ardiloso, sagaz, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra, louvado seja o nome de Deus. O poder do diabo foi tirado na cruz do Calvário. Quando Cristo Jesus ressuscitou, o diabo perdeu, e as chaves da morte e do inferno estão nas mãos do próprio Jesus, Apocalipse 1, versículo 18. As portas do inferno não prevalecem na igreja de Cristo Jesus. Toda a suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus, está à sua disposição. Já parou para pensar nisso? Que Jesus diz, toda a autoridade está na minha mão e eu dou para vocês. A ordem de Jesus, queridos, se o Jesus ressurreto, Rei soberano do universo, deu uma ordem, cabe-nos obedecer a ela de modo intransferível e impostergável. A grande comissão não pode transformar-se em grande omissão. A presença de Jesus, queridos, é outro motivo para a gente cumprir a grande comissão. O discipulado não constitui uma estrada solitária, porque o Senhor ressurreto promete estar com os discípulos sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, não meramente como um rádio orientador, mas como um amigo e salvador. A presença de Jesus é contínua em todo lugar. Ele nunca nos desampara, nunca dormita e nem dorme aquele que nos ama. Não há situação que a sua presença não esteja conosco. Que tal nesta noite, nessa manhã, você dizer para Jesus, Jesus, eu preciso melhorar em algumas coisas. Porque quando a gente chega na presença de Deus, Ele não joga na nossa cara o que nós estamos fazendo de errado. Ele não precisa. Quando você está na presença de Deus, o Espírito Santo, Ele toca no seu coração de tal maneira
que o Espírito Santo te faz lembrar aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa mudar. Hoje é o aniversário da Escola Sabatina. A mensagem é que nós devemos fazer discípulos. Você viu que a Escola Sabatina tem como principal objetivo fazer discípulos. Ensinar, batizar, missão. E eu te pergunto, o que está faltando para você? O que você precisa melhorar? O que o Espírito Santo está dizendo para você agora na sua mente? O que será? Que nesse momento você fale para Deus: Deus, aqui eu estou, muda minha mente, muda minha vida, muda meu coração. Eu preciso ser um cristão de acordo com a tua vontade. O jovem vai louvar a Deus agora. Enquanto ele louva ao Senhor, você vai refletindo na sua vida, na sua comunhão pessoal com Deus e no que você precisa fazer para melhorar a sua comunhão com o Senhor. Enquanto ele louva, o Espírito Santo trabalha na sua mente e você decide qual vai ser a escolha que você vai tomar na sua vida. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. O nome é Cristo. O nome é Cristo. Milhões procuram hoje por em Maria, em José, em Abraão, adoram sem cessar a criatura e esquecem o Criador. Amigo, eu lhe convido, vem agora adorar somente o autor da criação. A ele entregue toda a sua angústia e receba a vitória. Seu nome é Cristo Jesus, tem poder para curar. É Ele quem sustenta o universo em seu lugar.
O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. Somente Cristo Jesus, príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. O nome é Cristo. O nome é Cristo. Ele é meu Cristo. Você pode ficar em pé para a gente falar com Deus? Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Amém. Senhor, o Senhor falou conosco nessa manhã, através da nossa mente, através das palavras, através da tua palavra. E neste momento, ó Deus, nós queremos dizer para o Senhor que nosso coração está voltado para Ti. Amém. Decisões estão sendo tomadas aqui nesse momento de melhorias, de santificação, de compromisso, de responsabilidade. Porque nós não estamos aqui, ó Deus, para fazer algo para homens, para pastores, para líderes de igreja, mas nós estamos aqui, ó Deus, para fazer o nosso melhor para Ti, ó Deus. A escola sabatina tem sido uma bênção, que ela continue sendo bênção. Maior agência ganhadora de almas do mundo, e que pessoas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Nos dê a Tua bênção e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.